Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está gerando uma grande ansiedade nos professores que irão atuar nas escolas estaduais de Minas Gerais. É o seguinte, a grande dúvida é como será o processo de convocação temporária. Será que esse processo será na forma presencial ou na forma online? Esse assunto tem gerado um debate e vários professores têm se posicionado em um desses lados. Alguns professores se posicionam a favor para a designação ser online e outros professores se posicionam contra a designação ser online e a favor a ser presencial. Eu observando esse debate, principalmente nos grupos de Facebook e também entrando em contato com alguns colegas meus professores, eu captei, eu juntei todos esses argumentos que eles estão apontando. E agora eu vou fazer um vídeo mostrando o ponto de vista de quem defende a designação online e mostrando também o ponto de vista de quem defende a designação presencial. Primeiro eu vou falar sobre as vantagens de ter designação online, com base nessas informações geradas por outros colegas professores, e depois eu vou falar sobre as vantagens de ter a designação presencial. E no final do vídeo eu vou manifestar a minha opinião sobre qual que é a forma que eu considero ser a ideal. Bom, começando pela designação online. As principais vantagens que eu pude observar são as seguintes. Primeiro é que ela evita aglomerações, e isso anula o risco de ser contaminado ou então de transmitir o coronavírus. Segundo, é que na verdade, ela reduz bastante o desgaste de passar muito tempo na escola. E aí tem alguns professores que até relataram que precisam ficar várias horas na escola no dia da reunião de designação e às vezes nessas escolas não tem uma estrutura adequada. Às vezes falta água, falta comida, falta um banheiro higienizado, falta até um lugar decente para poder sentar. Outro ponto também que os professores que defendem a designação online abordam é que ela vai evitar aquele transtorno de esquecer o documento. Vejam bem, isso eu já até vi acontecendo de forma presencial. Alguns professores, eles têm o direito à vaga, eles estão bem posicionados no concurso e também estão bem posicionados na listagem de classificação, no caso, eles têm bastante horas, mas perdem a vaga porque, por algum motivo, deixam de apresentar algum documento. E olha, é um caso assim bem cruel e, de certa forma, até injusto. Talvez o professor, no momento que ele saiu da sua casa para ir na escola onde que vai acontecer a reunião de designação, ele deixa de cair do bolso a carteira de identidade e, com isso, consequentemente, ele vai perder aquela vaga pretendida e comprometer, a sua vida profissional no ano. Acontecendo a designação online, evita esse transtorno, evita esse problema. Outro ponto também, a designação sendo online anula o desgaste de ter que ficar deslocando para diferentes cidades, para diferentes escolas, para participar de diversas reuniões de designação. Isso aí acaba também reduzindo o contato com outras pessoas e aí reduz o risco de pegar a doença, o coronavírus, e também gera uma certa economia para o professor. Ele não vai precisar gastar o seu carro, gastar combustível, ou então ter que comprar passagem, ou então ter que ficar naquela loucura de pegar a estrada e chegar numa determinada escola com um horário limite. É bem complicado. E sem contar também que a designação online, ela faz com que o professor ganhe tempo. Ao invés dele ter esse desgaste de ir para a escola e às vezes ter que pagar uma pessoa para cuidar do seu filho, por exemplo, ou então deixar de fazer outro serviço para estar dedicando aquele dia só por conta da designação, ele pode fazer essa atividade, participar desse processo seletivo na sua casa, na frente do seu computador. E acaba que isso provavelmente será mais rápido e não irá gerar um transtorno tão grande, igual da designação presencial. Pessoal, esses foram os principais argumentos que eu encontrei dos professores que defendem a designação online. E agora eu vou apresentar
quais são os principais argumentos dos professores que defendem a designação ser presencial. As pessoas que defendem a designação presencial, eu acredito que, em sua maioria, já estão cientes do risco, né, de ser contaminado ou então de transmitir o coronavírus, mas mesmo correndo esse risco, eu acredito que elas têm motivos fortes o suficiente para poder estar sendo exposta a esse perigo, e é por causa disso que elas argumentam que a designação deve ser presencial. E observando, né, as conversas que teve no grupo e conversando também com outros colegas professores, os principais argumentos que foram apresentados são os seguintes. Primeiro, que a designação presencial ela ocorre de uma forma mais transparente quando comparado à designação online. Na designação presencial, existe uma maior facilidade para poder conferir se a documentação dos candidatos está correta, inclusive conferir de forma mais apurada se a documentação do candidato que pegou a vaga está correta e se ele realmente conseguiu pegar aquela vaga de forma merecida. Outro ponto também, é possível ver todo o processo, né, da convocação de perto, né, e poder acompanhar do início ao fim como que aquilo foi desembolado, como que aquilo aconteceu. Outro ponto também, nas designações online que tiveram nos anos anteriores, ocorreu muitos problemas. Teve muito professor reclamando e teve também muita injustiça. Então, boa parte dos professores que viveram esse processo hoje estão com medo dessas coisas acontecerem, se repetirem novamente. Isso não é tão interessante, então por isso que eles não têm tanta empolgação, entusiasmo para que a designação aconteça de forma online, mesmo estando ciente da necessidade de não existir aglomeração. Outro ponto também, nesse caso, é um argumento que eu não concordo e que eu nem levo em consideração, mas eu vi muitos professores falando sobre isso, então eu vou estar aqui apresentando também. E a situação é o seguinte, que já teve eleição, teve Enem, tem fila todo dia para acessar os bancos, ou seja, já que pode ter tudo isso, então pode ter designação presencial também. Essa questão eu não levo em consideração porque eu acredito que um erro não justifica o outro, tá? Então já vamos falar de outro ponto, enfim, mas já fica aí constado também essa observação. O último argumento que eu vi, né, entre os principais, é que assim, faz até um certo sentido, apesar de eu não ter, durante as vezes que eu tentei, que eu participei dessa designação, eu não cheguei a presenciar esse evento, mas eu não duvido que aconteça, que é o seguinte, que na designação online fica mais fácil da direção escolar fazer algumas maracutais, se é que vocês estão me entendendo, para selecionar determinados professores que estão na panelinha no qual eles desejam que atue naquela escola. De acordo com esses professores, eles argumentam que o processo de designação presencial, pelo fato dele ser mais transparente, ele elimina, ou pelo menos ele dificulta essa seleção tendenciosa que infelizmente pode acontecer em algumas escolas. Outra forma também outra sugestão que eu vi para acontecer esse processo de convocação temporária, que na verdade nem seria por designação propriamente assim online e nem presencial, é a designação por videoconferência, que a princípio me parece até ser interessante. Essa designação ela aconteceria dentro dos moldes da presencial, né, podendo acompanhar todo o processo, só que ela não seria com a presença física. Você estaria presente observando esse processo e participando dele por videoconferência. E existem plataformas, né, na internet que disponibilizam esse serviço. É algo que eu acho que deve ser levado em consideração. Tem uma corrente aí de professores que estão defendendo esse meio, né? Com certeza é útil, afinal de contas, além de apresentar, né, os problemas,
é interessante também que nós, professores, apresentamos caminhos, né, onde pode ser solucionar esses desafios. Mas, enfim, a designação por videoconferência, ela elimina, né, o problema da designação presencial, que é principalmente a aglomeração e o risco de pegar o coronavírus. Reduz também aquele transtorno de ter que ficar deslocando para vários locais e, ao mesmo tempo, ela traz o conforto, né, da designação online, de você estar podendo fazer da sua própria casa, participando desse processo. Só que eu vejo assim um certo, digamos que, defeito, não digo defeito, mas uma questão que tem que levar em consideração e pensar melhor é se caso no momento da videoconferência, né, lá da convocação, se caso algum candidato, por algum motivo, o computador pifar ou então a internet cair, como que ele ficaria? Será que ele perderia a vaga ou será que teria que fazer depois uma nova videoconferência, né? Não sei, é algo que deve pensar melhor a respeito. Enfim, gente, agora eu apresentei, né, os principais argumentos de quem defende a designação presencial, de quem defende a designação online. Eu mostrei também uma forma alternativa que alguns professores estão sugerindo, que é a designação por videoconferência. E entre esses processos, aquele que eu acho que é o ideal, nessa situação, nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, eu acredito que a designação online é a ideal. Aí eu faço uma observação. Essa designação online, ela deve ser aperfeiçoada. Ela não pode ocorrer como foi nos anos anteriores. Não sei se será possível fazer isso a tempo, tendo em vista que lá em março as aulas provavelmente já irão começar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Óbvio que esse assunto é muito mais amplo, né? E esse debate ele pode continuar aqui nos comentários. Se caso tiver algum ponto de vista relevante na designação presencial ou da designação online que eu deixei de mencionar, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Se caso vocês também quiserem explicar um pouco melhor sobre como será esse processo alternativo, né, por videoconferência, fiquem à vontade. Se caso vocês também pensarem em outro modo onde pode estar acontecendo, fique à vontade também para colocar tudo isso nos comentários. Eu acredito que a gente gerando uma discussão sobre esse assunto, nós iremos ficar mais preparados e a gente pode também, de alguma forma, contribuir para que os tomadores de decisão façam com que esse processo seja da forma mais eficiente, justa e segura. Do mais, gente, se caso vocês tiverem também gostado e também para fortalecer o canal da Oficina da Bio, clique em curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e se caso também vocês acharem que essas informações são importantes e que outros professores devem ter acesso, ter conhecimento, compartilhe o vídeo também. Tchauzinho, gente!